chega mais! Você é muito bem-vindo aqui no canal do Professor Kraus. É muito massa a gente poder fazer esse intercâmbio, sempre trazendo aqui um tema, um pensador, uma ideia e trocando essa ideia com você que está aí do outro lado. Aproveita que a gente está começando esse papo ainda no aquecimento, deixa o teu like, né? Se inscreve, ativa as notificações e conheça as nossas redes sociais. Mó galera, inclusive, está interagindo aí com o Professor Kraus lá no Instagram, @Professor Kraus. E é muito legal a gente poder ter essa interação. Tem umas postagens lá bem legais, o pessoal deixa os comentários, o pessoal deixa a opinião e é muito legal. Faça você também o seu comentário aqui e no Instagram. Então, 50 anos dos movimentos de maio de 68 na França. Pois é, grave isso aí, anote isso aí. Maio de 1968 na França foi um momento maravilhoso, um momento sublime. Nós estudantes, quando estamos aí nos preparando para provas como o Enem, como o vestibular, a gente sempre se depara com a ideia de movimentos sociais. Movimentos sociais que, se a gente for fazer uma pesquisa sobre tais movimentos no Brasil e no mundo, nós vamos encontrar uma série de eventos. Eu quero falar aqui com você objetivamente sobre dois movimentos. Os movimentos de maio de 68 na França e o movimento hippie na década de 60 nos Estados Unidos. De uma forma geral, quando a gente pensa em movimentos sociais, nós estamos pensando na mobilização de um determinado grupo que vai fazer uma série de atividades e práticas para pressionar o Estado para o atendimento devido de suas demandas. Normalmente são grupos que se sentem marginalizados, são grupos que se sentem excluídos, que não usufruem da sua dignidade ou de algum tipo de direito. Normalmente os movimentos sociais, eles vão fazer uma militância justamente reivindicando o atendimento de suas principais demandas a partir de garantias legais. Então, os direitos civis, a conquista de direitos civis por parte de grupos considerados minoritários ou grupos que vão constituir aí esses chamados movimentos, os direitos conquistados, o almejar um direito é uma coisa muito marcante na atuação dos mais diversos movimentos sociais. Atualmente, inclusive, nós podemos destacar no Brasil a atuação do movimento gay, nós podemos destacar também a atuação do movimento negro e também a atuação do movimento feminista. Então, nós temos grupos se articulando, pressionando e dialogando com o Estado e com a sociedade civil para o devido atendimento de suas demandas através de garantias legais, direitos civis, leis. Objetivamente, o cenário social da França no maio de 68 era um cenário ainda que respirava, os resquícios de toda uma história de guerra, de regime totalitário, de fascismo, de nazismo. Então a Europa foi muito sacudida por esses movimentos. Ainda não era permitido imaginar. Tudo começou com uma greve de estudantes pedindo reformas na Universidade Paris-Nanterre. Mas logo vieram os protestos contra a guerra do Vietnã e a luta por liberdade sexual. A reitoria decidiu fechar a universidade e ameaçou expulsar os líderes do movimento. A reação dos estudantes franceses foi imediata. Alunos da tradicional Sorbonne incendiaram uma sala de aula e, pela primeira vez na história, a polícia invadiu a universidade para conter a rebelião. Era 3 de maio de 1968. Grandes passeatas tomaram as ruas da capital francesa, lideradas pelo estudante de sociologia Daniel Cohn-Bendit, apelidado pela imprensa de Dani Le Rouge, aqui no Brasil, Dani o Vermelho. A polícia reprimiu com violência. Os alunos ergueram barricadas. Paris virou um campo de batalha. O presidente Charles de Gaulle, ex-general do Exército, não quis muita conversa e preferiu enfrentar os rebeldes. Mas a brutalidade só fez crescer a força das manifestações.
Então o autoritarismo, a constituição de um sistema, isso incomodava lá na França principalmente os jovens estudantes universitários, que se sentiam inclusive perseguidos pelo que eles chamavam de sistema. Então, se você for fazer uma lida, fazer uma pesquisa sobre o maio de 68 na França, que eu recomendo que você faça, você vai perceber que o movimento ali em 68 na França, ele não tinha uma cara. Os estudantes não foram para as ruas para reivindicar uma coisa. Muitas vezes o movimento tomava a rua falando de uma coisa, daqui a pouco, no outro dia, eles iam meio que de encontro ao que eles mesmos tinham dito anteriormente. Então, na verdade, podemos dizer que o grande grito dos movimentos de maio de 68 na França foi contra o sistema e a favor da liberdade. Grave isso. Eles, inclusive, era muito comum a gente encontrar inscrições do tipo é proibido proibir, ou expressões do tipo as paredes tinham ouvidos, agora nós temos a palavra. Então, o que eles estavam dizendo? Durante muito tempo a massa, e nesse caso a massa estudantil, esteve ali calada, pacata, apenas sendo moldada pela sociedade. Os jovens queriam conquistar a sua autonomia, mas eles ainda não tinham amadurecido o que exatamente eles queriam. Mas mesmo assim, estavam fazendo uso da sua liberdade, principalmente da sua liberdade de expressão. Curiosamente, os trabalhadores franceses que estavam ali articulados, organizados em sindicatos, perceberam essa mobilização e resolveram aderir ao movimento em prol de uma liberdade e de uma maior dignidade para o trabalhador na França, inclusive organizando greves que pararam o país praticamente. Então essa onda de perturbações, de mobilizações, fez com que a França amadurecesse ainda mais enquanto sociedade, enquanto democracia, discutindo as mais diversas ideologias. E aí ficou esse antagonismo entre sistema e liberdade. E algumas garantias legais foram concedidas para estudantes através de alguns ajustes e reformas no sistema educacional e também para os trabalhadores. Evidentemente, a luta ainda não acabou na França e ainda não acabou no mundo inteiro para buscar melhorias para os estudantes e para os trabalhadores. Inclusive, as mulheres também se sentiram capazes de falar. E alguns pensadores, eles fazem parte, historicamente, de uma espécie de vanguarda desses movimentos de maio de 68 na França. Podemos destacar Guy Debord, podemos destacar Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que de certa forma são aí protagonistas desse momento de ebulição e de efervescência social na França. Enquanto isso, na década de 60 nos Estados Unidos, eclodia aí o movimento hippie, um movimento que não estava muito afim da ideia de padrão. Os jovens norte-americanos não estavam querendo levar uma vida padronizada, aquela ideia popularizada, de um American Way of Life, aquela ideia de um bem-estar, o sonho americano, aquela coisa consumista, aquela coisa da moda tradicional. Os jovens queriam a liberdade. Em janeiro de 1966, o distrito Haight-Ashbury, São Francisco, abrigava uma mistura de radicais, marginais, artistas e beatniks. Em 6 meses, o local seria o epicentro de uma explosão cultural e social sem precedentes no país. It was a kind of an orgy of experiment. And by that I mean not just the drugs and not just the sex, but lifestyle experiments, experiments in art, experiments in political expression, how you express your disapproval of the policies that were being enacted by your government, whether it was the Vietnam War or other things, took on a new form. De Haight-Ashbury, o movimento hippie se espalhou pela nação, agitando a geração Baby Boom. O combustível para essa quebra de convenções foi uma complexa mistura de política, economia e conflito entre gerações. Eles eram contra a guerra, então nós temos aí uma grande bandeira do movimento hippie, que é a bandeira da paz. Eles não eram simpáticos àquela coisa que era muito propagandeada, inclusive nos Estados Unidos, dos jovens terem um sonho de ir para a guerra, enquanto as moças ficavam em casa cuidando da família. Então nós vamos ter uma grande parcela dos jovens norte-americanos lutando contra esse
padrão, lutando contra a máquina de guerra que se transformou o seu próprio país. Então eles eram contra a guerra, eles eram contra o consumismo, contra a moda, eles pregavam o amor e o sexo livre, um estilo de vida alternativo, inclusive no vestir, e eles defendiam uma autonomia do jovem para poder construir a sua vida. Então, o ideal, paz e amor, um evento como o Woodstock, são icônicos no momento em que jovens, tanto na Europa, lá na França, quanto nos Estados Unidos, jovens estivessem encarando o sistema como uma espécie de organismo extremamente coercitivo. E o grito é comum, tanto nos Estados Unidos quanto na França, o grito de liberdade, das múltiplas liberdades. Sabemos, contudo, que o movimento hippie ele foi muito combatido e existiu também muitos excessos cometidos por membros do próprio movimento que não entendiam necessariamente a ideologia. Então muitos jovens exageravam nas drogas, no álcool e chegando inclusive a cometerem o suicídio. Mas isso de forma alguma descaracteriza ou desqualifica esses movimentos em prol da liberdade, promovidos principalmente por uma massa de jovens na década de 60. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre movimento, mas eu quis justamente aproveitar aí os 50 anos dos movimentos de maio de 68 na França, fazendo também o resgate do movimento hippie lá nos Estados Unidos, para deixar marcado aqui no nosso canal a ideia de que os jovens podem fazer história, porque os jovens sempre fizeram história e que vale a pena sim lutar pela liberdade e que é importante a gente também associar liberdade com responsabilidade. E assim a gente vai construindo a sociedade de uma forma democrática. Liberdade individual significa dizer que cada um tem um jeito de pensar e seria muito chato viver num mundo onde todo mundo pensa da mesma forma. Então me parece que o grito dos jovens vai muito nesse sentido e que nós possamos, ter aí, filtrar pra gente aquilo que foi bom nesses movimentos. Então, faz o teu estudo também sobre os movimentos sociais. A gente vai ter mais oportunidade para desenvolver mais assuntos nesse sentido, nesse viés aí, sobre esses temas, mobilizações, movimentos populares. Mas fica aqui uma dica para que você aprofunde também os seus estudos, interage com a gente nas nossas redes. Se não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever agora. E, como eu sempre digo, sucesso para você e aparece mais vezes aí para a gente trocar uma ideia.